biólogo e doutor em Geografia, atuou na plataforma como coordenador dos moderadores. Sr. Rômulo Tassoni, gerente de projetos de consultas globais online no Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD. Gerenciou a iniciativa Sua Voz do 8º Fórum Mundial da Água. Senhora Ana Paula Fiorese, mestre em agronomia e especialista em gestão de recursos hídricos, é superintendente adjunta de operações e eventos críticos na Agência Nacional de Águas, ANA, e membro da comissão do processo temático do 8º Fórum Mundial da Água. O senhor Davi Silva Fagundes, professor da Rede Pública do Distrito Federal, Centro de Ensino Médio Taguatinga Norte, educador ambiental, coordenador da Conferência Internacional da Juventude sobre o Clima no Brasil e presidente da Agenda 21 Local de Taguatinga. Senhora Diana Escreva, mestre em Geografia Física, Gestão Ambiental e Ecologia Agrícola. É fundadora e diretora executiva da Fundação Earth Forever, uma ONG especializada na gestão sustentável de saneamento em nível nacional e internacional, incluindo a Europa Central e Leste e Ásia Central. Na plataforma Sua Voz, Diana foi uma das mais ativas moderadoras das salas. Os palestrantes farão uma breve explanação de 10 minutos e, ao final, a audiência será convidada a apresentar opiniões, sugestões ou alguma pergunta. Com a palavra, Flávia Carneiro da Cunha Oliveira. Por favor, Flávia. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer pela presença e cumprimentar a todos que estão aqui comigo na mesa. Gostaria de cumprimentar em especial o Rômulo, que veio de Nova York atendendo o nosso pedido, a Diana, a nossa moderadora, assim, que foi a mais atuante na plataforma, e o professor Davi, que foi um dos nossos usuários também mais atuantes. Também, claro, o Ângelo e a Ana Paula, colegas aqui do Brasil. Bom, como a Denise já tinha colocado, a plataforma e a Voz, Sua Voz, ela foi uma plataforma aberta de consulta online e a ideia era envolver pessoas do mundo todo na elaboração das sessões do Fórum Mundial da Água, dos assuntos que iam ser debatidos dentro do Fórum Mundial da Água. Na realidade, a inserção social ela foi sempre uma das prioridades do 8º Fórum Mundial da Água. Essa plataforma ela foi dividida em 6 salas de discussão, nos 6 temas do fórum, né? Clima, pessoas, desenvolvimento urbano, ecossistemas e finanças, e a discussão se deu em cada uma dessas salas em 3 rodadas de discussão. Cada rodada teve um foco diferente. Na primeira rodada foram colhidos os subsídios que foram utilizados pelo processo temático em cada um desses temas e dos temas transversais que estão sendo tratados aqui no fórum. E, na realidade, foi feita, a partir do que foi discutido na primeira rodada, foi feita a identificação, com a contribuição dos moderadores, foi feita a identificação dos assuntos que surgiram como maior preocupação da sociedade, que fossem debatidos no fórum. Para cada um dos temas das salas foram levantadas 10 questões e essas questões foram colocadas em votação. Aí, a partir daí, essas questões foram levadas para o Second Stakeholder Meeting, onde foram discutidas pelos coordenadores de tópico, de tema, para que fossem incluídas nas sessões. A Ana Paula Fiorese vai falar desse processo um pouco mais detalhadamente. A segunda rodada, ela já trabalhou os temas transversais, ela foi entre junho e agosto. Ela trabalhou capacitação, compartilhamento, governança e sustentabilidade.
Todos esses resultados também, tudo que foi discutido foi levado para os coordenadores desses temas dentro do processo temático. E a terceira rodada começou agora em dezembro de 2017 e o objetivo da terceira rodada era a divulgação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Essa terceira rodada ela ficou aberta até há poucos dias atrás, na semana passada, dia 12 de março, e a gente recebeu uma série de contribuições que vão ser apresentadas também aqui pelo Ângelo. E de modo geral, os números da plataforma são bem interessantes, o Romulo vai tratar disso com mais detalhamento, mas foram quase 300 mil visitas que a gente recebeu nessas 3 rodadas de discussão. Foram muitos comentários e grande parte deles foram aproveitados para serem debatidos aqui dentro do fórum. A ideia dessa sessão especial é justamente essa, é trazer esses resultados para que a voz de todas aquelas pessoas que contribuíram com a plataforma seja aqui ouvida pelos tomadores de decisão e pelos especialistas que estão aqui presentes no fórum. Queria agradecer mais uma vez pela presença de todos. Passa a palavra para o outro. Boa tarde a todos e todas. Obrigado pela oportunidade. É uma tarefa aqui bastante complicada, porque, como a Flávia falou, muitas contribuições, e eu vou fazer um resumo, tentar um resumo das 3 rodadas aí, para que, em relação aos temas. Então, muitas contribuições mesmo apareceram, bastante interessantes, uma participação importante no fórum. Na parte do clima, na primeira rodada, eu não diria que seria o tema principal, mas chama atenção bastante a questão da adaptação, a vulnerabilidade social, na questão de pessoas, o controle social através do monitoramento, capacitação e educação ambiental, no ambiente urbano, saneamento, reuso e captação de água de chuva, na parte de ecossistemas, a conservação e recuperação das bacias e desenvolvimento, integração dos instrumentos de planejamento de políticas setoriais com os municípios e especialmente acesso a ferramentas tecnológicas. Na segunda rodada de participação, onde teve esse cruzamento dos temas principais com outros transversais, clima e capacidades, sempre no início tinha umas perguntas, para as pessoas tentarem responder, clima e capacidades, ferramentas para tomadas de decisão e a incorporação de medidas de adaptação nos planos de bacias. A parte de clima e governança, a conservação como eixo estratégico e gestão das águas transfronteiriças também, e a implementação de planos de adaptação. Clima e sustentabilidade, a responsabilidade dos governos em relação às mudanças climáticas, estratégias para reduzir as vulnerabilidades e projetos de conservação das florestas. Pessoas e capacidades, linhas de financiamento para a educação, cooperação internacional entre os países e programas para capacitar as comunidades mais pobres. Pessoas e governança, investir no saneamento, saúde e moradia. A governança deve ser uma plataforma de envolvimento e capacitação de todas as partes interessadas. Pessoas e compartilhamento, o fortalecimento de trocas de experiências na gestão integrada e de gestão transfronteiriça. Pessoas e sustentabilidade, a sustentabilidade através de estratégias da conservação de água, o fortalecimento do planejamento urbano com um olhar sobre a questão hídrica. No ambiente urbano, a integração entre os setores e também a questão das águas subterrâneas. Ecossistemas e capacidades, a troca de conhecimento e experiências, voltando, inclusive reforçando outros que já foi dito sobre isso.
Eco e governança, integrar os setores econômicos da mineração, agronegócio e a indústria no combate à poluição. E a governança para a gestão integrada. Eco e compartilhamento, incorporar o tema do fracking na gestão de recursos hídricos. Incorporar na agenda global a corresponsabilidade. Eco e sustentabilidade, compromissos de líderes dos governos, setor privado e da sociedade civil com a gestão dos recursos hídricos. E na questão de desenvolvimento, pensar um modelo com conexão entre o global e local. Finanças, investir na disponibilização de água potável. Nessa última rodada, onde aí teve o olhar sobre os ODS, clima, sensibilização do gestor público para as agendas das ODS. Desenvolvimento de capacidade e lideranças. Ecossistemas, proteção e restauração dos ecossistemas essenciais para a garantia da água em quantidade e qualidade. Finanças, desafios técnicos, institucionais, políticos e financeiros para a implementação dos ODS. Pessoas, os ODS estão interconectados, o que pode facilitar, e o monitoramento dos projetos de água por parte da sociedade. So, UNDP has been conducting these online global consultations for the last 6 or 7 years. It started with a partnership with Brazil for Rio Plus 20. And Rio Plus 20 had an incredible impact on the way UN conducts conferences. We had some very positive feedback from governments around the world saying that conferences of this type couldn't happen again without allowing the social participation of people who are affected by the policies or who work with the policies that come out of these kinds of events. In the last 6 years, UNDP has been hosting and helping organizations, committees, councils and governments to host these kinds of online global consultations. We've worked with UN Habitat, or worked on UN Habitat, the World Humanitarian Summit, the Child Labour Dialogues with the Brazilian government again. And all of these allowed people who work with policy or affected with policy or commitments or agreements to actually impact the process. Typically these conferences have very large audiences, and these audiences are typically the same types of people who come to every event. So what these online global consultations allow are different kinds of people to attend these events in a virtual way. Okay, thank you. And also what these online global consultations do is allow for a lot of decision making and agreement to happen online in the lead up to the event. And that leaves the event to be more of a decision making or agreement focused activity. When you use a year-long process like Your Voice, you can really understand some underlying themes that wouldn't necessarily have come up during the conference by having this lead-in time. Also, the platform is multilingual. It allows for over 100 different languages to be displayed and interpreted onto the platform as comments seamlessly. So a lot of people didn't even realize that they were contributing or responding to a comment that wasn't in their own mother language. And I think all up we had about 14 or 15 different languages represented on the platform. After Rio Plus 20, the platform has also not only the platform, it isn't just a tool, this is a process that we invest in. And UNDP provides much support around not just providing the tool, but also how the platform and how the online global consultation is conducted. What kind of thematic rooms, what should be discussed. We can help guide in terms of the structure, but it's really up to the host to determine what the questions are and how the content from these discussions impact the actual event itself. There is a slide on some brief statistics, if we could show that now, please. So there were 18 public discussions in 3 rounds.
There were 2 private discussions. We had a moderators lounge. We had over 26, 27 moderators that discussed issues that came up in the room in a private area. We also started the consultation with a private room called the Marseille room. So there was an event in Marseille where we created a room so that people could discuss the Your Voice initiative, and also for the World Water Council and its partners to become familiar with what an actual online consultation is. As I said, there were 27 moderators. There was 1 public poll, and I'll talk about that in a little bit. People are still coming to Your Voice. So it currently says there are 150,000 visitors. That's now, Your Voice currently has 200,000 visitors. And we now have nearly 400,000 visits in total. So we have 200,000 unique visitors, but they have returned for a total of 400,000 times. What's very interesting is people are spending nearly 5 minutes on the platform on a specific page, which means they're really interacting in depth with the comments and the content. We had nearly 4,000 people register, and over 2,000 people subscribe so that get notifications every time a comment is left. In total, we had 2,500 comments, 90 water issues were identified. We had 32,000 votes left by, I think, over 2,000 or 3,000 people. And there's also been content produced about this that's appeared in social media, as well as on the news section of the site itself. We have 209 countries and dependencies represented. When you register to leave a comment, you register your location. Brazil, the US, France, India, Japan, Portugal, Netherlands, Mexico, UK, and Peru are the top 10 countries for visitors. And the top 3 cities for visitors, no surprise, is Brasilia, Sao Paulo, and Rio de Janeiro. In fact, all 10 top countries came from Brazil. The top languages were Portuguese, English, French, Spanish, and Japanese. And when we look at the people who registered to comment, not the people who visited, but the people who actually registered and left a comment, there was 193 countries. The top countries for those people who registered were Brazil, US, India, Peru, France, Pakistan, Nigeria, Argentina, Colombia, and Mexico. 45% of the registrants were female, the rest male, and most registrants were between the age of 30 and 49. The next largest group was under 29-year-olds. I'm open to questions at the end, and Flavia or Ana Paula, if I've missed anything, please let me know. But going forward, the UNDP is investing highly in making these consultations a service offering from UNDP. We are creating a centre of excellence where UNDP will partner with host countries, governments, councils, committees, and other stakeholders to try and make sure that any large policy-making events or commitment or agreement-making involves the influence of those who are affected by the policy or actually need to work with the policy. And UNDP also ensures that all of the commitments or the content that comes out of Your Voice or any of these kinds of consultations is some way integrated into the event itself by being presented to decision makers. And we'll be reporting back to the registrants, to Your Voice after this finishes, to prove that the content that came out of the online global consultation has had a significant and evident impact in the forum itself. Thank you. Obrigada, Sr. Rômulo. Agora, por favor, com a palavra, Ana Paula Fioresi, da Agência Nacional de Águas. Boa tarde. A Flávia me pediu que falasse sobre o ponto de vista da comissão temática, do processo temático do fórum, a respeito das contribuições da plataforma e do papel da plataforma. Desde o começo, quando a gente pensou em fazer uma consulta virtual, que na verdade foi uma ideia do Bruno, que surgiu a partir da experiência que ele já havia tido na Rio+20, o interesse sempre foi de trazer as vozes que usualmente não são ouvidas. O processo de elaboração do Fórum Mundial da Água, o Fórum não é esse evento de uma semana. Ele é um processo muito mais longo, que envolve
centenas de instituições e alguns poucos milhares de pessoas dedicadas a elaborar o programa temático, o programa político, o programa regional e nesse fórum agora o programa do Fórum Cidadão e o programa de sustentabilidade. Então foi um trabalho de 3 anos e que tem alguns eventos preparatórios no meio. O que nós queríamos era primeiro dar uma racionalidade, conseguir um registro do que as pessoas ao redor do mundo pensam sobre água e entendem que são os assuntos mais relevantes a serem tratados a respeito de água. E nós queríamos poder envolver mais do que as pessoas que têm condições de pagar pelas viagens, pelas inscrições nos eventos e que têm os meios, inclusive, de ficar sabendo disso. Porque muitas pessoas que estão relacionadas à água de alguma maneira nem sequer têm consciência que existe o Fórum Mundial da Água e o Conselho Mundial da Água e a Agência Nacional de Águas e toda essa estrutura que para nós é muito familiar. Então o objetivo desde o começo foi casar as duas coisas, o processo online e o processo offline, que acontecem em paralelo. O processo offline não é vinculado ao processo online, mas desde o começo nós fizemos alguns esforços com o ISC, que é o International Steering Committee, o comitê diretivo do Fórum Mundial da Água, para que ele aceitasse a nossa sugestão de ter uma consulta online e abraçasse os resultados disso. Desde o princípio nós conseguimos muito fortemente o apoio do processo temático, e o processo temático se mostrou bastante disponível a considerar as saídas da discussão online. E a primeira oferta, então, foi que fossem levantadas questões sobre água, relevantes para as pessoas, e que isso fosse levado de alguma maneira a esses eventos preparatórios e fosse considerado na grade temática do fórum. Então, o que aconteceu foi que a primeira rodada perguntou para as pessoas qual é o seu problema de água, qual é o seu problema na sua região, o que interessa a você ver ser debatido e resolvido pelos tomadores de decisão, cientistas, e ONGs, e, enfim, sobre as pessoas do meio da água. Então foi quando nós obtivemos essas 90 questões, que são 10 questões para cada um dos temas, e isso foi levado para as instâncias do processo temático e viraram um título de sessão. Então, no mínimo 4 sessões são iguaizinhas, né? E mais outras em que a relação é bem explícita, de ler uma e ler outra você entende que as duas estão conectadas. E tem outras que têm uma ligação mais indireta, mas normalmente é pelo caráter delas. Isso acontece muito mais com os temas transversais, que são capacidade, compartilhamento e governança da água. Pela própria natureza desses temas, eles não incidiram especificamente em uma sessão, mas em uma multiplicidade de sessões. Então, entre as questões que foram refletidas diretamente nas sessões, são 41% delas. Então, das 90 questões, 37, você vê a relação óbvia entre a questão que foi colocada como importante pelas pessoas que participaram da consulta e as sessões ordinárias do processo temático. E mais 26 que têm uma ligação indireta. Os temas de destaque aqui são clima, finanças e pessoas. Nos 3, há pessoas nos 2 lados. Então, há moderadores que também têm algum papel dentro do processo temático e isso ajuda na ponte. E ajuda das duas maneiras. Ajuda a conduzir as discussões online para um caminho mais aderente com as grandes questões globais e ajuda a garantir que as sessões vão refletir o que eles ouviram lá. Então, um alimenta o outro. Agora fazendo a conta do outro lado, entre as 95 sessões, 55% delas foram impactadas diretamente pelas questões. Não necessariamente dentro do mesmo. Então, tem questões que foram levantadas dentro da sala de clima que impactaram uma sessão em governança ou uma sessão em finanças, enfim, e assim sucessivamente. Então, 52 das 95 sessões
a gente percebe um impacto direto das questões, então elas foram formuladas em cima daquelas questões. Algumas questões viraram mais de uma sessão e 32 foram impactadas indiretamente. O tema de pessoas é o que se destaca, porque 90% das sessões ordinárias do tema pessoas tem ligação direta com as questões que foram formuladas na primeira rodada de discussão. Clima, 9 das 12 sessões, também a gente percebe essa ligação. Em finanças e os outros dois temas, urbano e governança, também fica em torno dos 70%. Então, como eu falei, quando esse papel existe nos dois, que é o que acontece em clima, em clima que a gente tinha o professor Dane McKean, da Universidade do Texas, que era um moderador bastante atuante e também era coordenador do tema. Em pessoas, a Diana, que está aqui ao meu lado. Em ambiente urbano, a gente tinha o François Briquet, que é uma pessoa que estava nos dois lados também. E finanças foi a nossa maior surpresa, porque finanças não é um tema fácil para fazer uma discussão online. É um tema bastante árido, não muito atrativo. A participação sempre era muito baixa, né? Era sempre a sala menos movimentada, mas tudo que eles falaram lá foi levado em consideração. Então, refletiu, assim, a aderência foi muito grande e nos surpreendeu bastante. O nosso presidente do processo temático costuma dizer que o pessoal de finanças está sempre muito ocupado ganhando dinheiro, então eles não têm tempo para essa coisa de debate online, de participar de reuniões e tal, mas que na hora de entregar, eles entregam, não precisa se preocupar. E foi o que aconteceu aqui. Então, é quem a gente quer que seja mobilizado e enfim, ajude a mudar a realidade. Alguns temas tiveram nitidamente uma falta de aderência entre o processo online e o processo offline. E talvez isso se deva porque o fórum tem muitos atores internacionais e a consulta online teve uma participação brasileira muito grande. Então, as questões de ecossistemas, de desenvolvimento e de governança e de capacidades também, elas ficaram muito focadas no que é a realidade brasileira, na política nacional de recursos hídricos e em questões muito locais. E isso não se refletiu tão bem nas sessões temáticas. Só que o fórum não é feito só de sessões temáticas. Então, muitas coisas do tema de compartilhamento que não foram refletidas nas sessões temáticas estão em outras sessões. Estão em sessões do Fórum Cidadão, estão em sessões do processo regional. Então, quando a gente conseguir sentar e comparar direitinho todas as rodadas de discussão com as sessões que aconteceram no fórum, eu tenho certeza que a gente vai encontrar um impacto muito maior e tomara que também refletido no relatório de resultados e na potencial Carta de Brasília que vai sair desse fórum. Muito obrigada, Ana Paula. Agora eu passo a palavra ao professor Davi Silva Fagundes, um dos participantes da plataforma Sua Voz. Boa tarde a todos. Quero agradecer aqui a coordenação do evento do Fórum Mundial da Água aqui em Brasília. Quero cumprimentar aqui a mesa em nome da Flávia, que está aqui, a coordenação de comunicação Denise. Senhoras e senhores, boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos a Brasília, a capital da esperança. Eu espero que assim seja, né? Porque desta forma Brasília foi criada. Eu sou professor da Secretaria de Educação do Distrito Federal há 26 anos e milito nessa área de educação ambiental desde o ano de 2000, em que nós tivemos a oportunidade aqui no Distrito Federal de trabalhar também a questão da Agenda 21. E no fórum, especificamente, envolvi os meus estudantes. O ano passado, eu trabalho no Centro de Ensino Médio Taguatinga Norte, uma das regiões administrativas aqui do Distrito Federal. São jovens de primeiros anos, de 14 a 17 anos de idade, onde tivemos a grande oportunidade de participar dentro do fórum no portal Sua Voz. O ano passado nós tivemos a condição de colocar 650 estudantes participando,
ativamente dentro do portal, onde nas turmas que eu estava responsável, eu dividi dentro das turmas 6 grupos, justamente porque para a gente poder discutir todos os temas especificamente, né? Então houve uma participação maciça. Este ano, novamente, no início do ano, eu fiz uma sensibilização com os nossos estudantes nesse sentido, para a participação e o tema água, que é um tema recorrente aqui no Distrito Federal. Nós estamos em pleno racionamento de água, né? Não entendemos por que o Distrito Federal chegou a essa condição, né? Eu não vou entrar em detalhes, a gente sabe por que sim, sabe? E nessa condição nós envolvemos os nossos estudantes também da mesma forma que eu fiz no ano passado. Esse ano os nossos estudantes também participaram do portal Sua Voz e ficaram maravilhados porque tiveram a oportunidade de conversar com pessoas do mundo todo, né? Então essa oportunidade é rara, né? E o portal ofereceu essa oportunidade, uma vez que a gente trabalha também nos bimestres os 4 elementos. Então, no primeiro bimestre a gente trabalha o tema água, segundo bimestre a gente trabalha o tema terra, terceiro bimestre, e aqui no Distrito Federal é uma situação complicada, que é o tema fogo. Não dá para entender que no Distrito Federal, em pleno mês de julho, agosto, setembro, né, nós temos várias e várias queimadas, não dá para entender, inclusive em áreas de preservação permanente. E no final do ano, no 4º bimestre, a gente trabalha o tema ar. Então, nesse sentido, agradeço assim, imensamente essa oportunidade. Gostaria de fazer uma sugestão à coordenação do portal e agradecer aqui a participação também da doutora Diana, né, que nos acolheu assim, com muito carinho, né, nas suas observações, nas suas colocações, né, o convite que foi feito pela Flávia, através da Denise, né, que está na coordenação de comunicação, em que a necessidade, inclusive essa sugestão eu postei em todos os temas, né, a condição de que o portal permaneça aberto, inclusive dentro do fórum, na condição da ocorrência do fórum, né? O fórum está acontecendo, o portal deveria estar aberto, inclusive linkando, né, a condição de fala daqui, né, do Fórum Mundial, com as escolas dentro do Distrito Federal e com todos aqueles que participaram de Sua Voz. Vou mais além um pouquinho, né? A necessidade de que o portal permaneça aberto após o fórum. Por quê? Porque vai ser uma oportunidade das pessoas que participaram, principalmente os estudantes, né? E a gente tem estudantes também no mundo todo que participaram de conferências internacionais infanto-juvenil, de que essas pessoas possam ter vez e voz, porque nós estamos preocupados com a governança da água hoje, não só no Brasil, como no mundo como um todo, e que o portal ele permaneça aberto após o fórum. Para quê? Para que as discussões e as deliberações que foram tomadas aqui no fórum sejam acompanhadas passo a passo por todos aqueles que participaram e pela juventude que participou também no fórum, né? E eu já me coloquei à disposição e me coloco à disposição para a gente poder montar aqui no Brasil, e aqui em Brasília especificamente, a condição de monitorar e dar sequência às deliberações que serão tomadas aqui, em que a gente vai fazer o seguinte, controle social, mas um controle social, como diz o nordestino, arrochado, né? Eu sou filho de nordestino, então a gente vai arrochar mesmo, né, as autoridades que estão participando aqui e os países participantes, os representantes, para que a gente possa monitorar de perto todas essas ações com as deliberações que serão tomadas aqui. Eu agradeço a oportunidade, me coloco à disposição de todos, o pessoal aqui tem os meus contatos, né? Eu estou à disposição. Muito obrigado a todos pela condição de me ouvir. Muito obrigado. Obrigada, professor Davi. Agora eu convido a senhora Diana Escreva, uma moderadora da plataforma Sua Voz, a nos apresentar a sua experiência como moderadora. First, thank you very much for the invitation. Before we started the session, I met Devi for the first time in life. We exchanged lots of messages with him. And we realized that he doesn't speak English, and I don't know really one word. I know only one word in Portuguese. But
using the platform, we were perfectly well communicating with him. So this opportunity that the platform was directly connected to this Google translation gave really a lot of opportunity of people who would never be able to communicate in another way, I mean in a real way, to communicate and to discuss quite complex things. Not just like, good morning, how are you today? But we discuss really complex issues. With Professor Devi, we discussed lots of time how we involve young people, how we encourage and motivate young people to be more responsible, to be also oriented to work for, when they grow up, to work for better water and sanitation services, to protect better the resources, water resources of our planet. What kind of issues were discussed? I already started talking about it, and the issues were really very different. And they were also cross-cutting, obviously cross-cutting, going beyond water and sanitation, going beyond direct health influence of water and hygiene on human health. And then we went logically to the connection with the Sustainable Development Platform, which gave us very good opportunity, really. I mean, us, the people who discussed, who were communicating in these e-rooms, to connect Global Sustainability Goal number 6, which is water, to other goals. In our case, we were working with Global Sustainable Goal, which is number 1, which is poverty. We worked with 3, which is health issues. We worked with goal number 5, which is gender equality. We worked with some others that were like spontaneously somehow getting involved. Unfortunately, one of them is goal number 16, which is about peace, water and peace. It is about water and justice. It is about water and institutions. And there goes also some corruption issues, unfortunately. But these are issues that exist in life and people want to talk about it. And it's good that they want to find solutions for such very difficult and sensitive issues. How the visitors see the future of the platform, it was already mentioned by Professor Devi. In our e-room, it was discussed that people are kind of disappointed that they get used to this platform. They found it useful, and they cannot imagine that it will disappear. It was very strange that it was already announced that the platform will be closed, but suddenly one guy disappeared who said he lives in Congo, and he works for the policy-making institution of the government of Congo. So he was following this platform, but he never participated. And now when he saw that the platform is going to close, he felt that he will lose a resource that he was consulting silently. So I truly believe that there will be a possibility for this platform to continue existing and really to link the people that actively participated and actively participated online also for the preparation of this forum in Brasilia to the forum in Senegal. And this is also the wish of the people who visit and who actively contributed to all this complex statistic that you saw. Thank you very much. Obrigada, Diana. Agora nós gostaríamos de, encerradas as apresentações da mesa, se alguém tiver alguma sugestão ou dúvida em relação à plataforma, basta acenar que a nossa colega vai levar o microfone. Em caso de alguma manifestação, por favor, eu peço que diga o nome, a posição, a instituição
e faça a sua pergunta de uma maneira breve para que a gente possa atender a todos. Obrigada. Boa tarde, eu sou Michel Becker do IAB, trabalho pelo CIPF agora, que é um fundo para a conservação do cerrado aqui no Brasil, e essa plataforma, esse contato com o público, sem dúvida é bastante interessante também na visão do fundo, para até verificar, por assim dizer, as estratégias que estamos implementando no cerrado. Assim, eu gostaria de perguntar à mesa se esses dados estariam acessíveis para depois algumas análises talvez um pouco mais precisas, e se houve, talvez durante essa abertura, alguma surpresa agradável que desponte, por exemplo, algum tema que realmente não apareceu, mesmo tendo todos os grupos temáticos, né? Quer dizer que o fórum é também bastante diverso, mas que tenha surgido realmente alguma coisa nova durante as discussões que talvez passou aí pela essa fina grade de temas que já existem no fórum. É isso. Mais alguma pergunta? Comentário? Meu nome é Cristina Montenegro, eu sou consultora independente e eu tenho acompanhado a utilização da plataforma desde a conferência da Rio+20, acompanhei também aqui essa utilização pelo Fórum Mundial, e eu queria fazer um comentário muito rápido dizendo o seguinte, que se todas as pessoas que de alguma maneira se engajaram e participaram da plataforma estivessem aqui, esse pequeno auditório não comportaria essa participação. Então, acho que isso é um marco para os fóruns mundiais, que eu imagino que toda vez que a gente revisa o formato das grandes conferências, a gente vê que muitas vezes ele não está mais adequado ao mundo de hoje. A gente sabe da importância de abrir essa participação para muito mais gente, e eu imagino que isso, a partir dos próximos fóruns, não poderá deixar de ser considerado. Queria dar os parabéns a todo mundo que se engajou nisso aí, e participa, não só os moderadores, como também todos os participantes, e queria, de uma certa maneira, apoiar os comentários feitos aqui pelos nossos dois últimos palestrantes, de que mesmo que essa plataforma não puder continuar sendo usada na sua totalidade daqui para frente, algum tipo de comunicação deveria ser incorporado, não só pelo Conselho Mundial da Água, ou talvez a nível de Brasil, já como um legado desse fórum, deixar algum tipo de canal aberto para que não se perca esse esforço que foi realizado. Então, só para deixar esse comentário, esse apoio e os parabéns para todo mundo que teve envolvido. Bem, eu sou da Faculdade LS, sou estudante e sou orientanda do professor Davi, no meu TCC de conclusão de curso. Eu achei extremamente importante essa plataforma porque ela deu voz a quem nunca teve oportunidade de falar, que são os adolescentes do Brasil, do mundo, e que nunca tiveram oportunidade de falar do meio onde que essas pessoas vivem, da sociedade, das condições, do que elas acham do meio ambiente em si que elas convivem, da poluição, de tudo que acontece no dia a dia dela e que às vezes passa despercebido. Então eu acho extremamente importante que essa plataforma fique aberta para dar voz para crianças, para jovens, para adolescentes de ensino médio, de graduandos e tudo mais, assim. Essa é a minha opinião. Obrigada. Aqui mais uma manifestação ali. E aí a gente pode encerrar a sessão de perguntas para passar para a mesa os comentários. Boa tarde, meu nome é Mariana Gutierrez, sou pós-graduanda da UFG de Mídias Interativas. Eu queria parabenizar muito vocês, porque dentro desse estudo que a gente realiza, essa inclusão social.
E isso, dentro de um fórum, é muito importante, porque, querendo ou não, é um público, chega a ser, já tanto assim como técnicos especialistas, como uma parte bem fechada dos setores, organizações governamentais, e precisa realmente essa participação pública, e não ser uma questão tão inacessível. E realmente eu gostaria que fosse um canal aberto, já seja como um projeto social, né, para futuros fóruns também. Não sei se poderia fazer essa recomendação até para o próximo fórum do Senegal, não sei. Mas eu queria parabenizar também todos vocês e também o fato de trazer os destaques da sua voz participando aqui também. Obrigada. Muito obrigada. Um último comentário ou pergunta? Alguém mais? Não, então eu passo a palavra à mesa, a Ana Paula Fioresi, para fazer os comentários. Eu vou começar com algumas coisas e algumas eu vou passar principalmente para o Rômulo e para a Flávia, principalmente sobre o acesso às discussões, o registro das discussões que foram realizadas, que eu acho que isso vai ficar aberto, que foi uma das perguntas, sobre temas que surgiram e que escapavam do radar. São mais temas assim ligados à realidade mais local. Então, o que nós tivemos, inclusive é uma coisa muito enriquecedora, porque uma coisa é você ser um burocrata que lida com água e acha que está meio que tendo a visão de tudo, e outra coisa é você ler o relato de uma pessoa que fala sobre os riscos de ir buscar água no balde em uma região de conflito em que ela pode ser atingida ou sequestrada no meio do caminho. Então, por mais que você ouça isso, ver isso, assim, saber de uma pessoa que vive aquilo e que traz aquilo, é bastante impactante. E as questões menores, assim, menores não estou dizendo em importância, mas mais locais, a minha fonte de água, a minha vizinhança, o cano que vaza e nunca é consertado, a água que é desperdiçada de uma maneira ou de outra. Dentro da sala de clima havia muita coisa sobre desastres e preparação para desastres. Então, esse tipo de coisa mais local é que foge do escopo de um fórum que é desse tamanho, com essa quantidade de atores, enfim. E que não necessariamente vai ser endereçado dentro do fórum. Mas eu fico muito feliz de ouvir a Diana descrever que várias conexões foram estabelecidas dentro dessa plataforma e que as pessoas se juntaram ali para ir atrás da solução de problemas. Então, já é uma justificativa para ela existir, já é uma boa coisa, independente do impacto que ela teve na discussão no fórum. Outra coisa que alguém mencionou foi sobre o número de participantes. Realmente, eu acho uma pena que não tenha mais gente aqui ouvindo sobre o impacto que isso teve, como isso é importante para as pessoas ter um espaço para falar, porque justamente essas pessoas não estão aqui. Mas se você for pensar que foram 150 mil pessoas que ao menos entraram lá e leram o que estava acontecendo lá, e a gente tem mais ou menos uns 10 mil inscritos no fórum, na parte paga de discussões do fórum, é uma coisa muito impressionante. Certamente os comentários podem não ser tão cientificamente qualificados quanto são as discussões que acontecem aqui, mas essas são as pessoas afetadas, e essas são as pessoas mais interessadas, e não se pode ignorar o que elas têm a dizer, pelo contrário, a gente tem que se abrir para ouvir e trazer dentro do possível. Sobre a existência de um canal aberto, tem algumas coisas que precisam ser consideradas. Isso é uma coisa que o Rômulo pode reforçar, mas o sucesso depende, primeiro, de ter moderadores, e aí eu quero destacar que todos os moderadores que nós tivemos são voluntários, então são pessoas bastante ocupadas, pessoas às vezes de altos cargos nas suas instituições, que deram parte do seu tempo para animar isso. Então,
tem que manter esse pessoal engajado e conseguir moderadores que estejam dispostos. Não são todos que são tão dispostos quanto a Diana e outros moderadores que a gente teve que foram realmente muito bons. E além disso, é importante ter um objetivo, porque as pessoas não é para virar o Facebook da água. As pessoas não estão lá para discutir por discutir. Elas têm que saber para onde vai, elas têm que saber que impacto vai ter. E por isso é muito importante o que vai ser feito depois do fórum, que é divulgar como impactou, para as pessoas se sentirem motivadas. Porque o que a gente não quer é que essas plataformas sejam tratadas como um meio de validação, assim, só um Vzinho no checklist. Ouviu a população? Ah, ouvi. A gente não quer isso, a gente quer mostrar que isso pode fazer a diferença. Nem que seja pequenininha no começo, mas que isso começa a crescer e se mostra um movimento importante e, quem sabe, daqui a um tempo até essencial para as próximas discussões. Eu vou passar para o Rômulo para ele falar sobre isso e, desculpa, Flávia, vou me meter no seu papel, mas vou pedir para o Rômulo comentar o que a Diana falou sobre um pouquinho sobre o apoio para os problemas enfrentados por moderadores dentro das salas. I would like just to add one sentence because it goes with Anna's words. Practically, the majority of the people who are entering these e-rooms, when they raise an issue and we go to the moment, how do you see yourself putting this issue on the forum? They say, I know I will not be able to come. I can't afford. I come from small NGO, I come from a small operator somewhere in some rural area, but I want this issue to be raised. That's why I trust you that through this platform, my voice will be heard. So this was a very strong message for me. Sorry, that I interrupted you. Well, first of all, I think Paula would like me to talk about how much was involved in the platform to tick a checkbox. Anna was completely invested in taking the content from the online discussions and having a very vibrant discussion, bringing that to the forum. I also have to thank Diana as well. There were many moderators that I spent a lot of hours every day speaking to, encouraging them and guiding them. But Diana, perhaps based on your history, was an amazing moderator, and the quality of the discussions in the room was an exact reflection on the moderation. Each room had 5 or 6 moderators just so that there could be a balance. Over a year, people go on holiday. But Diana was a constant moderator and providing excellent response and summaries to the content. There was a lot of underground or below water work that happened to make sure that everything went smoothly. So all I have to say is, again, thanks to ANA for being so invested in the process and making sure that it was valuable, worthwhile, and actually responsive to the comments. Thanks to the moderators and also to the people who summed up the discussions and also created a space for their students and for groups to participate. Brazil was UNDP's very first client with Rio+20 and again with the Child Labour Dialogues. So there is something about the country of Brazil that is inclusive to the unusual suspects, the people whose voices aren't normally heard. So special thanks to Brazil as well. And the UNDP country office was an incredible supporter and drove the idea of this concept and really were the brokers of this partnership. So a very special thank you to the UNDP country office who brought the Brazilian government together with the idea of online global consultations. Em relação ao que o Michael perguntou, eu acho que uma questão muito importante que nos parece nesse debate, nessa plataforma, é como a gente percebe, a partir das discussões e dos pontos levantados por participantes de vários países, de o quanto a gente de fato está, e percebe que estamos num só planeta. Se não tem
Eu acho que esse olhar, inclusive, das novidades, né, talvez possivelmente a gente tenha que ainda dar um reforço nisso, mas a importância de que a gente está num só planeta e que muitos problemas, né, por exemplo, nessa última rodada, um professor indiano falando muito sobre a Índia, por exemplo, né, dos problemas que a Índia vive com relação à pobreza e desenvolvimento, e que é muito parecido com vários países do mundo, algumas questões muito parecidas com o nosso país, o Brasil. Então, a importância de que isso trouxe para a nossa... E por isso que talvez isso que o professor aqui, né, e a própria Diana falam é uma questão a considerar, né, porque da necessidade de continuar essa plataforma para que a gente possa... porque muitas pessoas falaram muito nisso, né, de troca de experiências, de troca de conhecimento, seja qualquer uma dos temas, né, em pessoas, em capacidades, enfim, desenvolvimento. Então, a plataforma inclusive serviu para isso, né, para a gente poder trocar e ver essa troca de experiência. Então, assim, eu reforçaria isso, né, essa visão de que a gente, né, como que a gente está num só planeta e como que as questões são muito parecidas, os desafios são muito parecidos e que trocando experiências a gente pode aprender e, quiçá, ter resultados efetivos para a gestão das águas e dos desafios desses nossos tempos. Flávia, antes de convidar a Flávia Oliveira para encerrar a sessão, eu gostaria de passar a palavra para o Dr. Bruno, da Agência Nacional de Águas, que ele quer fazer um comentário. Boa tarde a todos. Um contexto, talvez, de como a plataforma foi usada, talvez faça sentido nesse momento. Ela foi financiada pela Agência Nacional de Águas através de um acordo de cooperação com a PNUD, isso é que permitiu essa plataforma se desenvolvesse e chegasse a esses resultados. Estou dizendo isso porque, para que todos entendam a dificuldade que pode existir numa extensão desse trabalho, numa continuidade disso, embora eu não discuta os méritos que poderiam ter. Mas o que eu posso, talvez, assegurar a todos é que nós temos ainda, no âmbito do PRODOC, do PNUD, nós temos ainda condições de fazer um bom fechamento deste processo e dar um retorno às pessoas que participaram do que foi a colaboração delas, do que impactou, enfim, de uma certa forma reproduzir esta sessão na forma de um relatório simples, claro, direto, e possa devolver aos que contribuíram com ideias, com discussões, etc., dar satisfação do que foi esse resultado. E encaminhar também isso para os organizadores do próximo fórum. Nosso sentimento positivo do que foi essa empreitada, na esperança de que eles possam também buscar meios para que isso seja reproduzido no Senegal, talvez até com mais tempo, porque eu tenho a impressão que uma das críticas que a gente poderia fazer seria o tarde que começamos nesse processo todo. Se nós tivéssemos pensado isso nos primeiros momentos da programação, teríamos dividido melhor o tempo, teríamos talvez alcançado um número maior de pessoas, teríamos tido resultados certamente mais concretos, mais efetivos. Mas eu acho que a mostra da importância do que foi essa consulta está dada e ela é inquestionável. Então, o nosso esforço, que eu me comprometo com todos agora, é fazer todo o esforço para dar um grande fecho para esse processo e
passar esta tocha para os organizadores do próximo processo e dar um retorno para as pessoas que nos ajudaram nesses últimos meses. Okay? Muito obrigada, Dr. Bruno. Agora eu peço a palavra da Flávia Oliveira. Já estamos encaminhando para o final da sessão, para que ela possa concluir. Obrigada. Bom, como todos podemos observar nas falas, a plataforma foi um excelente lugar de compartilhamento de experiências e de troca de diferentes soluções e preocupações. Ela possibilitou a identificação dos assuntos que mais preocupavam pessoas que não teriam outra forma de serem ouvidas, que não teriam participação nenhuma nesse tipo de evento. Ela também quebrou barreiras de comunicação, como foi colocado pela Diana, porque pela ferramenta de tradução a pessoa podia escrever em português e o russo que lesse aquela mensagem conseguia ler em russo e responder em russo, e a outra pessoa lê essa resposta em português. Então isso foi muito importante, porque quebrou uma barreira de comunicação. Um dado que o Rômulo apresentou, todos os países do mundo foram atingidos. A gente tem 193 países que foram atingidos. Então, a gente percebe o alcance global. Ainda que uma, duas pessoas daquele país tenham entrado, todos os países tiveram pessoas que participaram, que tomaram conhecimento do Fórum Mundial da Água e quiseram colocar seu posicionamento, ou pelo menos ler para saber o que estava sendo discutido. Então, o que eu ressalto que a grande inovação dessa plataforma, desse tipo de iniciativa, foi ouvir a sociedade, ter uma maior participação social, e isso foi uma grande inovação dessa edição do 8º Fórum, não só com a plataforma, como também com a Vila Cidadã. Eu queria, então, também queria dizer para todos que todos os resultados das rodadas vão permanecer na plataforma. Os resultados dessa sessão especial também foram apresentados, a gente vai deixar lá público. Foi o que também já foi colocado, a gente vai discutir sobre formas de mantê-la aberta, e temos conversado já desde ontem com o pessoal do Senegal, responsável pelo próximo Fórum Mundial da Água, e eles já sinalizaram um interesse em manter esse tipo de iniciativa. Então, acredito que vai ser também utilizado como subsídio, mas ainda estamos conversando e vamos entregar oficialmente, formalmente, um relatório com todos os resultados das rodadas de discussão dessa plataforma e todos os subsídios que foram utilizados para o 8º Fórum. Queria mais uma vez agradecer a todos na mesa, a todos os nossos moderadores, que sem os moderadores também não teria discussão, foram os moderadores que incentivaram a participação de todos. Agradecer toda a equipe que é técnica do PNUD, agradecer todos os participantes, na pessoa do professor Davi, a diretoria da ANA, em especial do Dr. Ricardo, agradecer ao Bruno, que foi um dos principais idealizadores, e parabenizar tanto o Bruno quanto a Ana Paula Fiorese, que foram os precursores desse projeto tão ousado. Muito obrigada a todos. Denise, muito obrigada também. A Denise entrou na 3ª rodada e foi peça fundamental para a gente conseguir aumentar o alcance da plataforma. Então, muito obrigada. Obrigada. Com essas palavras da Flávia, eu convido vocês a seguirem o site e as mídias sociais do 8º Fórum Mundial da Água e da Agência Nacional de Águas, onde estamos publicando todas as repercussões do fórum e da plataforma Sua Voz. Agradeço a presença de todos e estou por encerrada essa sessão.